Olá, muito boa tarde para você. Este é o Boletim Legislativo e você, o nosso convidado para acompanhar os destaques da Câmara e da nossa cidade. Sabia que São José dos Campos vai ganhar mais 2 unidades do Bom Prato, uma fixa e outra móvel? Pois é, vamos falar sobre esse assunto que repercutiu entre os vereadores. Boa notícia, né? E tem mais aqui no nosso jornal. Mas antes a gente confere como foi a sessão realizada na terça-feira, que contou com a apreciação de documentos e o debate de temas de interesse público durante o Pinga Fogo. Acompanhe. Entre os documentos apreciados pelos vereadores durante a 43ª sessão do ano, estavam requerimentos e indicações com pedidos diversos, como manutenção em espaços públicos, podas de árvores, troca de lâmpadas, tapa-buraco e ronda policial em alguns bairros. Os parlamentares também debateram assuntos de interesse público no período do Pinga Fogo. Os principais debates levantaram temas pautados na fiscalização, assistência social, mobilidade, esporte e educação. Na tribuna, o vereador Roberto Chagas apresentou um vídeo com vistorias que fez em áreas públicas da região norte. O pedido do parlamentar é para que os locais recebam quadra society, forma de garantir que a população usufrua dos espaços públicos, além de atender a uma reivindicação dos moradores. Chagas também cobrou explicações para problemas de falta de água na cidade. Outro orador, o vereador Marcelo Garcia, comentou sobre o trabalho social realizado pela Igreja Assembleia de Deus com a comunidade do bairro São Vicente. O parlamentar defendeu a importância de acolher a população e oferecer serviços como consultas jurídicas, trabalhistas, além de cuidados com a saúde e autoestima. Já o vereador Lino Bispo demonstrou apreensão às ações do governo federal no que trata da reforma tributária. Segundo o parlamentar, é preciso rever alguns pontos para não penalizar a arrecadação dos municípios brasileiros. Também na tribuna, o vereador Dr. José Cláudio pediu mais planejamento nas obras públicas da cidade para não impactar o trânsito e a rotina dos moradores. Segundo o vereador, a comunidade tem cobrado melhorias. Outro ponto defendido pelo parlamentar foi o maior diálogo entre o poder público e a Câmara, cabendo ao Legislativo questionar a administração pública. A fala do vereador Dr. José Cláudio foi complementada pela vereadora Dulce Rita, que também cobrou maior diálogo e autonomia no trabalho da Câmara. Dulce também comentou sobre obras de infraestrutura na cidade e pediu mais atenção e cuidado na execução dos projetos. A vereadora ainda pediu melhorias no transporte público, manutenção pública e limpeza urbana. E o tema da mobilidade foi o assunto levantado pelo vereador Renato Santiago. Em um vídeo, o parlamentar apresentou a conclusão da obra viária na Avenida Lineu de Moura, para desafogar o trânsito na região do Urbanova. Renato também parabenizou os atletas da cidade pela conquista do 10º título consecutivo nos Jogos Regionais. Já a vereadora Amélia Naomi fez um histórico da Lei Maria da Penha, que completou 17 anos. Amélia destacou avanços da legislação e cobrou medidas efetivas do poder público para evitar crimes de violência doméstica. A parlamentar ainda lamentou o triste caso da doméstica, que foi assassinada pelo companheiro em São José dos Campos. Outra oradora foi a vereadora Juliana Fraga, que apontou problemas enfrentados pelos professores na cidade. Para debater o assunto, a parlamentar citou o Dia Nacional dos Profissionais da Educação e cobrou melhorias para a classe. Juliana também exibiu um vídeo no qual apresentava problemas no serviço de manutenção pública. E o orçamento público fez parte da fala do vereador Fernando Petit. O parlamentar citou a importância da participação popular nas audiências públicas da LOA, a Lei Orçamentária Anual, e informou que fez 17 pedidos para a proposta. Entre as sugestões do vereador estão a construção de um hospital público veterinário e políticas de assistência para pessoas com autismo. Usando a tribuna, o vereador Rogério da Cazem citou ações de manutenção pública realizadas na cidade. Em um vídeo, o parlamentar destacou a reforma realizada em uma quadra poliesportiva no residencial Galo Branco. Segundo a Cazem, esse era um pedido antigo da população que agora entregue vai ampliar a qualidade de vida dos moradores. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. Mudando um pouquinho de assunto, agora a gente fala de emprego aqui no Boletim. Aquela hora boa para quem busca uma oportunidade de descobrir quais são as vagas de trabalho abertas aqui na cidade. E vamos dar uma olhada? É só conferir a agenda de serviços.
O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, agente de asseio e conservação, agente de prevenção de perdas, ajudante de açougueiro, ajudante geral, ajudante mecânico de refrigeração, analista contábil e fiscal, assistente administrativo, assistente de vendas, atendente de padaria, auxiliar administrativo, auxiliar de conferente, auxiliar de cozinha, auxiliar de eletrotécnico, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção, auxiliar de padeiro, auxiliar operacional de logística, balconista, caldeireiro, confeiteiro, corretor de imóveis, cozinheiro, cuidador de idoso, eletricista, empregada doméstica, executivo de vendas, faturista, injetador, inspetor de segurança veicular, mecânico, mecânico de manutenção de bombas, mecânico de refrigeração, monitor de acampamento, montador de estruturas metálicas, montador de móveis, motorista carreteiro, oficial de manutenção predial 2, operador de caixa, operador de câmaras frias, operador de empilhadeira, operador de perfuratriz, operador de telemarketing, operador de vendas, padeiro, projetista de móveis e repositor. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de SMS, operador de loja, operador de telemarketing, operador de vendas e repositor. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Bom, a campanha do agasalho chegou ao fim, mas não a solidariedade. É que as caixas usadas para arrecadar roupas e cobertores agora estão recebendo alimentos. Todos os pontos da campanha do agasalho vão ser mantidos, então, se você ajudou com alguma roupa, agora pode também doar produtos que serão levados a quem mais precisa. Quem vai contar todos os detalhes para a gente é a Francine Padilha. Francine, é com você. Durante a campanha do agasalho foram arrecadadas 200 mil peças de roupas. E agora, os pontos de arrecadação permanecem ativos, mas com outro foco, alimentos. A gente vai conversar com a Maria Angélica Dias, que é assessora do Fundo Social de Solidariedade. O que motivou o fundo a permanecer com esses pontos ativos? A necessidade de alimento. As pessoas sentiram frio, foram abastecidas aí com a campanha do agasalho, mas continuam sentindo fome. Então a gente precisa ajudá-los nesse sentido. Então a ideia foi realmente substituir a arrecadação que antes era de agasalhos e roupas para o alimento. E o que pode ser doado nesse momento? A gente pede os itens de cesta básica, então seria macarrão, molho de tomate, leite, pó de café, óleo também é bem necessário. Todos esses alimentos, eles seguem para as instituições que são cadastradas no Fundo Social de Solidariedade. Como é que é feita essa distribuição? O Fundo Social, ele atinge as pessoas em vulnerabilidade através das entidades sociais da nossa cidade. Então, são as entidades credenciadas no fundo através de um edital público. O edital, inclusive, está aberto para as entidades que quiserem participar aqui junto conosco. É só checar no nosso site www.doasaojosé.com.br. O edital está lá. A gente faz lá uma solicitação de documentação, essas entidades são credenciadas, a partir daí passam a utilizar dos nossos programas. Um deles é o encaminhamento dos alimentos. Hoje existem quantos pontos de arrecadação espalhados pela cidade? São cerca de 230 pontos. E se você está assistindo e quiser se tornar um ponto de coleta, é só entrar em contato com o fundo, a gente vai ter o maior prazer em chegar até você. Quem quiser continuar doando roupas, por exemplo, cobertores, como fazer? O fundo recebe o ano todo essa doação. Pode vir aqui diretamente no nosso centro de distribuição, que fica aqui no Parque da Cidade, na Avenida Olivo Gomes, número 100. Tá certo, então muito obrigada pela entrevista e pelas informações e um bom trabalho para vocês. Quem quiser mais informações sobre os pontos de coleta, é só buscar lá no site doasaojosé.com.br. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Francine. Só reforçando, pessoal, tem muita gente precisando, são mais de 200 pontos de arrecadação. Então vamos fazer valer a solidariedade e ajudar com alimentos as famílias em vulnerabilidade e entidades sociais agradecem.
E mantendo o assunto na assistência social, São José dos Campos deve ganhar mais 2 unidades do Bom Prato. A novidade foi apresentada pelo governo do estado, que vai levar para a nossa cidade um Bom Prato móvel e outro fixo. Segundo a Câmara, o anúncio das novas unidades foi um passo importante para auxiliar quem depende do serviço. Um pedido antigo dos vereadores que, ao longo desta legislatura, enviaram requerimentos ao governo solicitando ampliação do atendimento. 5 moedinhas de R$1 garantem uma refeição completa para a dona Ana de segunda a sexta-feira. O restaurante Bom Prato foi a opção que a aposentada encontrou para almoçar sem comprometer a renda. O que garante a minha alimentação é isso aqui. Não fosse isso, a aposentadoria não daria conta? Ah, não dava. Não dá, velho. Eu ganho 1.320, velho. Eu pago 650 de aluguel, o que sobra? A fila mostra que são muitos nessa condição. Por dia, mais de 1.500 pessoas passam pelo Bom Prato de São José dos Campos. Entre café da manhã, almoço e jantar, o espaço oferece 2.100 refeições diariamente. A refeição com fruta e bebida sai por R$1. Esse restaurante do Bom Prato, que fica na região central de São José dos Campos, foi inaugurado em 2003 e desde então está sempre assim, olha, lotado. Agora, o governo do estado já informou que vai ampliar o serviço. Serão 2 novas unidades, uma fixa e outra móvel. A expectativa é de que a unidade móvel comece a funcionar na cidade ainda esse ano. O Bom Prato móvel, obviamente, ele vem de um número maior de refeições fabricados no Bom Prato já existente, que é na rua Rubião Júnior 228. Então, nós vamos fazer mais 300 refeições e aí o veículo móvel vai começar a fazer essa distribuição na cidade. Lembrando que cada unidade móvel, ela fica num ponto específico, definido aí em conjunto com o Estado e a Prefeitura. O Estado por quê? Porque nós fazemos o levantamento do nível de vulnerabilidade daquele local e aí a Prefeitura entra com o ponto específico de parada do Bom Prato. Já o restaurante fixo deve ser inaugurado no primeiro semestre de 2024. O secretário de Desenvolvimento Social do Estado explica que técnicos realizam um estudo para definir a região que vai receber o novo Bom Prato. Uma coordenação de gestão estratégica que pega todos os números que nós temos de CAD único, então pessoas que já estão em programas que demonstram essa alta vulnerabilidade, e nós temos os técnicos da nossa Coordenadoria de Segurança Alimentar, que eles sim conhecem mais na prática, pegam esse mapa então da CGE e acabam acompanhando nas cidades, fazendo esse levantamento em cima desses dados. Então, vendo também a questão de localização, a questão de possibilidade, por exemplo, das pessoas chegarem nessa unidade. Então, tem alguns detalhes técnicos que eles têm que ser pensados. E a instalação de mais um restaurante no município responde também a uma cobrança da Câmara, que já é antiga. Em 2021, os vereadores Marcão da Academia e Milton Vieira Filho chegaram a enviar ao governo do estado um requerimento solicitando uma nova unidade do Bom Prato para a cidade. Eles também visitaram o espaço que funciona no centro e se reuniram com a Secretaria de Apoio Social ao Cidadão para reforçar a reivindicação. A pandemia ela trouxe uma vulnerabilidade social muito grande, né, e mostrou a importância que é da gente trazer alimento. A população precisa disso. E é um programa que faz esse trabalho. Então, entendendo isso, nós fizemos, além do projeto de lei, abrindo convênio com a Prefeitura Municipal de São José dos Campos, da Prefeitura ao Governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, para que a gente conquistasse mais uma unidade do Bom Prato aqui em São José dos Campos. O Bom Prato ele tem esse papel, né, de levar ali o alimento, né, o custo muito barato. E eu acho que vem numa hora boa, né, um anúncio que veio na data de aniversário da nossa cidade. O governador o Felício trouxe essa notícia, né? Então acho que ele vem num bom momento, é um trabalho muito importante que a Câmara, junto com a Secretaria de Apoio ao Cidadão, vem fazendo também. Estivemos no governo do estado, né, junto com o vereador Marcão, cobrando, né, a ampliação do atendimento aqui na cidade de São José dos Campos.
Graça mora na Zona Sul e frequenta o Bom Prato do Centro há 10 anos. Ela comemora o anúncio da ampliação do serviço em São José. É muito bom ter um Bom Prato, mais um Bom Prato, né? Até porque eu faço 10 anos que 2 vezes por semana eu venho almoçar aqui no Bom Prato, eu frequento o Bom Prato do Centro, né? E daí a gente vai poder ter um Bom Prato mais perto de nós. Uma comemoração que também se estende a todos que dependem do Bom Prato. E agora terão mais um local com refeições a preço popular. Esse é um presente super especial para a nossa cidade de São José dos Campos. É um programa tão importante como o Bom Prato. É um programa que oferece alimento à população, né, num custo super acessível para todos e com qualidade, né? E você reparou que neste ano o inverno está um pouco mais quente do que de costume? Pois é, sabe qual é um dos motivos? O El Niño. Esse é um fenômeno meteorológico causado pelas temperaturas do oceano e que, além da alta no calor, pode também levar a dias mais secos. E será que esse fenômeno vai durar muito? Teremos uma primavera e um verão mais quente também? Quais são os impactos do El Niño? A gente procurou um especialista para tentar entender melhor essas questões. Vocês estão percebendo que o inverno está menos frio? Essa é uma das características do fenômeno climático El Niño, que voltou a ser observado em junho desse ano, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. O último evento ocorreu entre 2018 e 2019. O El Niño pode durar até 1 ano e meio e após intervalos de 3 a 8 anos. Quando isso acontece, o país todo fica mais quente. Ele também pode provocar seca no norte e no nordeste e chuva no sul. O fenômeno do El Niño é um fenômeno de escala global bem complexo, que envolve oceano e envolve atmosfera. O sintoma mais claro dele é o aumento da temperatura do Oceano Pacífico Central, na região do Equador. Então, aumentando a temperatura, aumenta a evaporação, as chuvas se deslocam para o meio do Oceano Pacífico e, em compensação, não chove na periferia. Um pouco antes de começar o El Niño, havia terminado um longo período de outro fenômeno climático, o Laninha. Ele durou 3 anos, de setembro de 2020 até março de 2023. Ainda de acordo com os meteorologistas, foi o maior do século. El Niño e Laninha são opostos e acontecem em momentos separados. Enquanto um esquenta a superfície do Oceano Pacífico, o outro esfria. E, consequentemente, as temperaturas e a incidência de chuvas são alteradas. Pode chover mais, menos ou nada, dependendo da região. A intensidade do El Niño esse ano está variando entre moderada e forte, diferente do que era esperado em junho, quando os números tendenciavam para um super El Niño. As temperaturas subiram no máximo 2 graus e devem continuar assim. Mas os efeitos deste fenômeno ainda podem se intensificar em novembro, seguindo até o início do próximo ano. De uma forma geral, os impactos do El Niño, em termos de chuva, são mais nessas regiões norte e nordeste, uma diminuição das chuvas, e com o aumento das chuvas na região sul. Nas demais regiões, o que a gente sente mais é um aumento das temperaturas. Aqui na região sudeste, por exemplo, o impacto maior é um aumento nas temperaturas. E os efeitos do El Niño, eles tendem a ser mais fortes mais para o final do ano. Então, a gente espera que isso seja intensificado ali entre novembro, dezembro e início de 2024. As mudanças climáticas têm chamado a atenção das autoridades de todo o mundo. E o grande debate é como amenizar os impactos dos fenômenos meteorológicos, seja pelo aumento de temperaturas, escassez ou fortes chuvas. A fauna e a flora são bastante atingidas, o que pode trazer graves consequências para o meio ambiente e também para a economia, com grandes perdas no setor da agricultura. Outro agravante, principalmente nessa época do ano, são as queimadas. Neste sentido, os vereadores dão um recado. É preciso que haja consciência da população. Segundo os parlamentares, mesmo com as leis aprovadas sobre o tema, como a matéria que amplia o valor da multa para quem realiza a prática de queimadas no município, ainda é preciso reforçar o trabalho educativo.
Primeiro, não jogar bituca de cigarro nas ruas, né? Que infelizmente a pessoa fuma e joga pelo carro, e isso acontece muito. É por isso que nas estradas a gente tem muito incêndio. Mas aqui também, o banhado já tem um problema da própria estufa. Então é importante também evitar esse tipo de atitude. Fora as outras coisas, até mesmo a própria pessoa que queima folha seca ou quer fazer uma limpeza em quintal. Então, todos esses cuidados é necessário nessa época, porque, de fato, se você está num lugar que está sendo queimado, que está aquela fumaça, é ruim para dormir, para respirar, e acaba tendo um monte de problema respiratório com crianças e idosos. E a gente continua a falar sobre clima e tempo. Como será que vão ficar as temperaturas na tarde de hoje e amanhã, hein? Continua mais quente que o normal? Vamos ver na previsão? Sol com muitas nuvens nesta tarde de quarta-feira. Há possibilidade de chuva a qualquer momento. A máxima é de 27 graus e a mínima de 16. E amanhã, quinta-feira, o sol aparece entre nuvens e a expectativa é de um dia quente com pancadas de chuva. A máxima é de 30 graus e a mínima de 16. Bom, e nós ficamos por aqui com o boletim de hoje. Tenham todos uma ótima tarde. A gente volta a se encontrar amanhã e continue ligado na nossa programação pelas redes sociais. O nosso Instagram é o @TVCâmara_SJC. Já o YouTube é TV Câmara SJC. Vocês ficam agora com o Hora do Esporte. Um abraço.